Meu nome é Carol, tenho 36 anos. E por mais estranho que pareça, foi só quando meu pai morreu que eu descobri o quanto ele me escondia da própria família. Ou talvez, o quanto minha presença entre eles sempre foi um incômodo que ele tentava proteger em silêncio. Meu pai não era homem de gestos públicos. Era reservado, calculado e de fala curta. Mas tinha um tipo de lealdade que não se expressava em abraços, e sim em decisões. E eu, mesmo sendo a única filha que vestia farda, parecia ser a única que ele nunca apresentava com orgulho. A primeira pista de que algo estava errado veio no velório. Meu irmão mais velho, Raul, me olhou da cabeça aos pés como quem mede uma ameaça. Estávamos em frente ao caixão, ele com um terno de grife, eu com minha farda cerimonial. Ele sussurrou algo para da esposa e riu com um canto da boca. A esposa dele, que nunca tinha olhado nos meus olhos por mais de 2 segundos, sorriu também, daqueles sorrisos que carregam veneno por trás dos dentes. Não fui convidada para ajudar em nenhuma decisão do enterro. Eles escolheram o caixão, o tipo de coroa, as músicas, os horários, tudo. Me informaram por e-mail. Eu não contestei. Apenas compareci com a mesma postura que usei nas 3 missões internacionais que servi: silêncio, atenção e prontidão. Quem é treinado para lidar com conflito não costuma gritar para ter espaço. A gente observa, anota e espera o momento certo para agir. No enterro, Raul discursou como se fosse o filho único. Falou das viagens de infância, da empresa do pai, dos jantares em família, nenhum dos quais eu participei. Quando ele disse: "Nós 2 construímos essa história juntos", senti um gosto de ferro na boca. Eu estava ali, mas invisível, e ao mesmo tempo, perigosamente presente. Como uma bomba relógio que eles tentavam ignorar. Fiquei até o fim do sepultamento, em silêncio. Algumas tias me abraçaram de maneira protocolar. Um primo me perguntou: "Você ainda está na ativa, né? Ou já largou isso?" Largou. Como se minha carreira de quase 2 décadas no exército fosse uma fase adolescente. Apenas sorri. A essa altura, eu já tinha entendido o teatro. 2 dias depois, recebi um e-mail do escritório de advocacia que cuidaria da leitura do testamento. Assinado por um tal de Dr. Leôncio, dizia apenas: "A leitura do testamento do Sr. Roberto está marcada para sexta-feira, 9h da manhã. A presença de todos os herdeiros é solicitada. Todos os herdeiros." Na manhã marcada, cheguei pontualmente ao fórum da cidade. Estacionei longe. Entrei a pé. Usava um blazer azul marinho e meu distintivo no pescoço, mais por hábito do que por protocolo. Eu não era mais só militar. Tinha feito faculdade de Direito no tempo livre das missões. E depois da última operação no exterior, fui transferida para o setor jurídico das Forças Armadas. Eles não sabiam disso. Nunca perguntaram. Nem se importaram. Ao entrar na sala de audiências, notei que todos já estavam lá. Raul, com seu advogado particular. As esposas. Uma prima interesseira que vivia pedindo empréstimo ao meu pai. 2 sobrinhos de terno e cara de tédio. Cumprimentei o juiz com um aceno formal. Ninguém da minha família se levantou. Ninguém sequer disse bom dia. Aparentemente, eu era apenas uma sombra no fundo da sala. O juiz iniciou a sessão com uma leitura básica do testamento. Os bens, a casa de campo, a empresa da família, os investimentos. Tudo seguia um roteiro previsível. O nome de Raul aparecia com frequência. O da esposa dele também. Meu nome não veio. Eu esperava. O advogado do meu pai, um homem grisalho e calado, me lançou um olhar discreto, mas firme, como quem diz: "Ainda não." Quando o juiz pausou para tomar água, Raul resolveu brilhar. Bateu palmas lentas e disse: "E é isso, meritíssimo? A farsa da soldada não vai ser nem citada?" E riu. Um riso alto, falso, nojento. Achei que pelo menos o teatro dela ia render alguma lembrança simbólica. Uma medalhinha, talvez. Todos riram. Inclusive o advogado dele. A esposa dele murmurou: "Ela só usa essa farda para enganar, velho." Um dos sobrinhos completou: "Nem militar de verdade ela é. Se fosse, o pai teria orgulho." Eu não reagi. Não pisquei. Apenas cruzei os braços e olhei para a mesa do juiz, onde um envelope vermelho estava isolado. Sabia o que havia ali. Quando o juiz voltou à sessão, Raul se levantou teatralmente. Eu só queria registrar que essa mulher, essa aqui, nunca foi parte da família. Meu pai tinha pena. A ajudava como ajudaria qualquer ex-funcionária.
Não há vínculos reais, muito menos direitos. Nesse momento, o advogado do meu pai se levantou calmamente, ajeitou os óculos e disse: Meritíssimo, antes de encerrar, por favor leia a última página. Ela está separada. Foi um pedido do Sr. Roberto, com testemunhas registradas. O juiz franziu a testa, abriu o envelope e, ao começar a leitura, sua expressão mudou. A sala silenciou. Até os risos cessaram. Ele folheou mais uma vez o documento e então parou. Respirou fundo. Depois, em voz alta, firme, ele disse: Isso é criminoso. Fechem as portas agora. E foi assim que tudo começou a virar. Mas até aquele momento, mesmo vestindo a farda, mesmo carregando cada missão no corpo e na alma, eles realmente acreditavam que eu não era uma de nós. Mas o que estava naquela página mudaria tudo. E o que viria depois, ninguém ali estava preparado para enfrentar. Quando o juiz mandou fechar as portas, o som seco do trinco ecoou como um aviso. Alguns olharam para trás com desdém, outros com pânico mal disfarçado. Raul foi o único que ousou rir de novo. Um riso mais curto, nervoso, como quem tenta manter o controle mesmo quando tudo à sua volta começa a escorregar. Meritíssimo, deve haver algum engano, ele disse, ajeitando o colarinho com um gesto automático. Mas o juiz não respondeu. Apenas girou lentamente a folha diante de si, como se cada linha confirmasse algo que ele não queria acreditar. Dr. Leôncio, isso é... de quando? O advogado do meu pai respondeu com a serenidade de quem esperou muito por aquele momento. Data registrada no dia 14 de março do ano passado. Reconhecido em cartório, com 2 testemunhas civis. É legítimo. O juiz assentiu e então leu em voz alta. Esta página, escrita e assinada por mim, Roberto Alves, deve ser lida apenas ao final do testamento. Ela contém cláusulas exclusivas e de conhecimento restrito, as quais devem prevalecer em caso de qualquer modificação não autorizada. Qualquer tentativa de omitir ou suprimir este trecho será considerada fraude testamentária e deverá ser denunciada às autoridades competentes. A partir desse ponto, os olhos de todos na sala pareciam tentar fugir. O rosto de Raul, outrora arrogante, agora era um mapa de tensão. Testa suada, mandíbula travada, olhar saltando entre as mãos do juiz e o envelope vermelho. Ele sabia, talvez não tudo, mas sabia o bastante para temer o que viria a seguir. Eu permaneci sentada, com as mãos cruzadas sobre o colo. Nenhuma palavra saiu da minha boca. Não havia necessidade. O trabalho pesado já tinha sido feito meses atrás, quando encontrei a pasta preta escondida entre os livros de direito do meu pai, na estante do fundo do escritório dele. A mesma pasta que, por anos, Raul e sua esposa disseram que era apenas velharia acumulada. O conteúdo dela era outra história. Foi 2 semanas antes do falecimento. Meu pai já andava frágil, com os passos mais curtos e a memória embaralhada por momentos. Mas naquele dia, quando cheguei com o uniforme verde-oliva para o almoço de domingo, ele me chamou de lado, para a biblioteca, sem câmeras, sem ouvidos, sem formalidade. Carol, ele disse, segurando meu braço com mais firmeza do que imaginei que ainda teria. Se algo me acontecer, vá direto na pasta preta. Não confie em mais ninguém. Eu achei que era paranoia de um velho em declínio. Mas mesmo assim, quando ele morreu, fui até a casa na mesma noite, antes do velório. Ninguém notou. A pasta estava lá, coberta por pó e com um elástico já ressecado. Levei comigo e guardei no fundo da minha mochila de patrulha. Só fui abri-la 3 dias depois, quando a dor começou a se acomodar no lugar da adrenalina. Dentro, havia fotos antigas, anotações à mão, cartas seladas e o mais importante, uma versão revisada do testamento, não só com minha inclusão como herdeira, mas com acusações diretas a Raul. Ele afirmava que o filho havia coagido um antigo advogado da família a alterar o documento original, tirando meu nome e incluindo cláusulas falsas. Havia cópias de conversas impressas, e-mails, prints de transferências bancárias, provas, todas registradas, todas organizadas. E mais, um vídeo em pendrive, gravado 2 meses antes da morte. Nele, meu pai aparece com uma voz trêmula, mas lúcida. Se você está vendo isso, é porque tentaram me calar.
Minha filha Carol dedicou sua vida à pátria, à disciplina e à verdade. E minha família, a parte que restou, tentou arrancá-la do meu legado como se ela fosse uma sombra. Não é. Ela é minha filha. E mais do que isso, é minha sucessora moral. Não deixem que a farda dela seja jogada na lama por quem só conhece o brilho do cifrão. Assisti ao vídeo 3 vezes, antes de levantar da cama naquele dia. Depois, enviei tudo ao novo advogado. O mesmo Dr. Leôncio, que até então era um nome distante nos arquivos do pai. Ele me respondeu em menos de 24 horas. Já estou a par da situação. Providenciarei tudo. A verdade é que eles subestimaram 2 coisas: meu silêncio e a lei. Na sala de audiência, o juiz terminou a leitura da cláusula final. E então, calmamente, abaixou o papel, olhou para Raul e disse: Você quer declarar algo agora, ou prefere que eu entregue este material diretamente ao promotor? Raul empalideceu. A esposa dele murmurou: Isso não é justo. E eu, pela primeira vez, virei o rosto para ela e disse: Agora você quer falar de justiça? O juiz bateu o martelo sobre a madeira. Este testamento foi deliberadamente manipulado. Vamos interromper a sessão para análise jurídica completa e envio de cópias ao Ministério Público. As portas continuam fechadas até segunda ordem. A senhora Carol Alves está oficialmente reconhecida como co-herdeira direta e única responsável por toda e qualquer contestação posterior. E então completou: E peço que todos saibam. Isso não é uma audiência. Isso é um alerta. Manipular a verdade tem consequências. Eu não sorri, nem chorei. Apenas respirei. Depois de tanto tempo sendo tratada como invisível, como uma veterana falsa, como uma farsa conveniente para ser descartada quando não mais útil, bastou uma assinatura dele e minha persistência silenciosa para virar o jogo. Mas eu sabia que isso era só o começo. Porque quem constrói a vida toda em cima de mentira não cai de uma vez, cai pedaço por pedaço. E a partir daquele dia, Raul começaria a perder tudo. Um documento de cada vez. É curioso como uma vida inteira pode ser reduzida ao silêncio de uma assinatura e à frieza de um papel que alguém tenta esconder. Mas o que ninguém ali parecia compreender, e meu irmão menos ainda, era que minha ausência não era descaso. Era estratégia. Eu aprendi desde cedo que em algumas famílias o barulho não serve para ser ouvido. Serve apenas para te darem um motivo para te silenciar ainda mais. Então, me tornei silêncio. Mas um silêncio que ouve, que observa, que memoriza cada detalhe. E que quando decide falar, não grita, prova. Depois da audiência, fui embora em silêncio. O juiz havia suspendido a sessão até que todos os documentos fossem periciados, e Raul havia saído da sala com o rosto coberto de vergonha, segurando o próprio advogado pelo braço, como se quisesse despachar a culpa para qualquer outra direção. A esposa dele, apressada, não conseguia nem andar com firmeza nos saltos. Eu assisti tudo sem piscar. Sabia que era só o começo. O começo da verdade, aquela que eles passaram anos tentando enterrar sob camadas de piadas, exclusões e mentiras socialmente aceitáveis. Naquela noite, em casa, abri novamente a pasta preta onde tudo havia começado, mas desta vez, não com o desespero de quem busca provas, e sim com a calma de quem vai organizar as próximas peças no tabuleiro. Puxei uma caixa pequena, de papelão reforçado, com meu nome rabiscado por meu pai em caneta azul. Dentro, havia um maço de cartas, todas com datas diferentes, selos antigos, envelopes amarelados. Eram cartas que ele nunca me entregou, mas que guardou. Escreveu uma por ano, começando quando eu tinha apenas 11. A primeira dizia: Carol, eu vi você marchar na cerimônia da escola com mais disciplina do que os adultos ao redor, e percebi que o mundo que existe dentro de você não cabe na nossa casa pequena e barulhenta. Talvez por isso sua mãe te olhe com tanta estranheza. Eu segui lendo. Carol, hoje você me disse que quer ser do exército. Sua mãe riu. Seu irmão gritou que isso é coisa de homem, mas eu apenas escutei e prometi em silêncio. Vou fazer o que puder para que você chegue lá. Mais à frente. Carol, você embarcou para a missão de paz na África e não me avisou. Fiquei sabendo por terceiros. Mas tudo bem.
A distância entre nós não é mágoa, é defesa. Sei que você cresceu aprendendo a sobreviver sozinha. Cada uma daquelas cartas me desmontava por dentro. Não porque eram carinhosas, mas porque revelavam que meu pai me enxergava, que mesmo calado ele me acompanhava, e que, acima de tudo, ele sabia que a família que nos cercava era feita de gente que desprezava o que não conseguia controlar. Na última carta, datada de apenas 6 meses antes da morte, ele escreveu: se tudo der errado, se eles te virarem as costas, lembre-se que você tem a minha palavra. Mesmo que eles queimem as fotos, mintam em tribunal ou finjam que você não existe. Eu te documentei. Em cartório, em vídeo, em carta. Você é a herdeira não porque é filha, mas porque é digna. Respirei fundo. Me lembrei da última vez que estive naquela casa antes da internação dele. Raul havia organizado um almoço de família, mas não me avisou. Descobri porque um amigo da infância postou foto com a legenda: reunião de sangue bom. Ninguém me mencionou. Ninguém sentiu minha falta. Mas nas fotos, lá no fundo da estante, havia um porta-retrato vazio. Era onde, há anos, ficava a imagem minha, ainda jovem, com farda na formatura da AMAN. Aquela foto foi removida, como se eu nunca tivesse existido. Agora fazia sentido. A exclusão nunca foi acidental, foi construção. E por trás dela, Raul sempre esteve puxando os fios. Ele dizia nas festas que eu tinha sumido, mas omitia que foi ele quem cortou os convites. Ele dizia que a irmã virou gringa e nunca mais ligou, mas era ele quem interceptava ligações, e-mails, mensagens. Sim, anos antes, quando minha carreira começou a tomar proporções que ele nunca alcançou, nem no melhor trimestre da empresa, ele começou a tentar me reduzir a uma piada interna. A Rambo da família, a sargento emocional, a mulher que voltou do quartel sem saber lavar roupa. Cada frase dessas era repetida como piada de tio bêbado, mas com veneno diluído. Agora, no papel, nos vídeos, nas cartas, tudo estava exposto. E não era apenas sobre a herança. Era sobre honra, sobre verdade, sobre apagar minha existência de dentro para fora, esperando que o silêncio me matasse antes da ausência. O que Raul não sabia, o que nunca entendeu, é que o exército me ensinou que há uma diferença enorme entre calar-se por fraqueza e calar-se por estratégia. Eu me calei sim, mas enquanto ele armava cercas invisíveis, eu registrava as coordenadas. Eu sabia cada mentira que ele espalhou, cada e-mail esquecido, cada investida para me tirar do centro da narrativa da família. E agora, o juiz também sabia. E em breve, o promotor também. Na semana seguinte, recebi um e-mail do Ministério Público. Solicitação de depoimento complementar sobre indícios de fraude em documento testamentário. Anexaram cópia de tudo. Minha parte do testamento original, o vídeo, os comprovantes de alteração com datas divergentes. Tudo. Eles achavam que poderiam apagar minha história. Mas se esqueceram que uma veterana não precisa provar quem é. Ela apenas apresenta o dossiê. E o meu estava completo. A primeira rachadura apareceu onde eles achavam que o concreto era mais firme. No cartório. Na semana seguinte ao meu depoimento no Ministério Público, recebi uma ligação do investigador responsável. A voz era firme, direta, mas com o tipo de cortesia que só aparece quando já se sabe que você está do lado certo da história. Senhora Carroll, tivemos acesso à movimentação dos registros cartorários relativos ao testamento do seu pai. Há alterações recentes, sim. Mas há um detalhe. O responsável pela modificação não foi o próprio testador. Foi um terceiro. E a assinatura não bate. A confirmação veio como um trovão silencioso. Eu sabia que Raul havia adulterado o documento. Sabia no fundo dos ossos. Mas ouvir de um órgão oficial que havia falsificação de assinatura e inserção indevida de cláusulas era mais do que uma prova. Era o começo do colapso. Eles me enviaram uma cópia do laudo grafotécnico. Eu li linha por linha. A assinatura do meu pai no Novo Testamento apresentava tremores incompatíveis com os padrões anteriores. Além disso, havia marcas de sobreposição em tinta digital, indicando que o documento original fora digitalizado, adulterado em computador e impresso novamente para parecer legítimo. O carimbo de data também havia sido manipulado. O funcionário que assinou não trabalhava mais naquele cartório desde 2021. Tudo documentado, tudo rubricado. Mas não parava por aí. O cartório, ao ser intimado,
Forneceu os logs de acesso ao sistema de registros. E em uma madrugada de janeiro, 2 meses antes da morte do meu pai, houve um acesso externo ao sistema por meio de um certificado digital que pertencia à empresa de Raul. A partir daí, as coisas escalaram. Eu não precisei fazer mais nada. A promotoria iniciou a abertura de inquérito formal por falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de ocultação patrimonial por meio de manipulação de herança. A pena podia ultrapassar 10 anos de reclusão se comprovado dolo e intenção de dano contra herdeiro legítimo. O promotor solicitou, inclusive, bloqueio cautelar de bens até o fim da investigação. O advogado de Raul tentou uma manobra desesperada. Disse que poderia ter havido um mal-entendido, que Raul apenas quis antecipar o desejo do pai, que não havia má-fé, apenas um erro técnico. Mas nada disso segurava as provas. O juiz do caso pediu uma audiência extraordinária. Desta vez, a sala estava mais vazia. Raul compareceu com o rosto pálido, sem terno, sem a esposa. Ela havia saído da cidade para descansar com os filhos. Ele sentou-se na cadeira de réu com a postura encurvada, como se o próprio peso das acusações já estivesse dobrando sua espinha. O juiz foi direto. Temos aqui evidências materiais e digitais de que o senhor inseriu um testamento fraudado no sistema notarial, com o intuito de excluir um herdeiro legítimo. O senhor tem algo a declarar? Raul não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eu estava sentada a 3 metros dele, mas naquele momento parecia estar em outro universo, onde finalmente eu deixava de ser a filha descartada e me tornava a única a quem meu pai confiou sua verdade. O juiz continuou. Mais do que crime contra o patrimônio, o que se vê aqui é um crime contra a memória. Contra a vontade de um homem que, mesmo na iminência da morte, tentou proteger quem ele sabia que seria apagada. E então completou. Este tribunal não permitirá que isso passe despercebido. Na saída da sala, cruzei o olhar com Raul. Por um segundo, ele tentou me encarar, mas não conseguiu. Virou o rosto, como alguém que tenta desviar dos próprios escombros, porque ele sabia, tudo que ele construiu em cima da mentira agora estava rachando. E rachaduras não são visíveis de cima, elas sobem das fundações. E ele havia destruído as fundações da própria reputação com as próprias mãos. Nos dias que seguiram, os jornais locais começaram a especular sobre o caso. Sem citar nomes, as manchetes diziam coisas como empresário conhecido investigado por falsificação de testamento ou guerra familiar expõe podres em herança milionária. Eu li em silêncio. Eu sabia que ele se importava com isso, com a imagem, com os convites para eventos, com a coluna social, com os grupos de empresários que fingiam integridade. E eu permanecia invisível, mas agora invisível por escolha. Voltei à base militar onde eu atuava. Fiquei em silêncio sobre tudo. Os colegas sabiam que algo estava acontecendo, mas ninguém perguntava diretamente. O ambiente militar tem disso. Um respeito silencioso por quem volta de batalha, sem precisar contar a guerra. Certa noite, sentada sozinha no alojamento, reli a carta do meu pai mais uma vez. Aquela em que ele dizia, você é minha sucessora moral. Aquilo, no fim das contas, era o que importava. Mais do que qualquer cifra no testamento. Mais do que qualquer porcentagem de imóvel ou saldo bancário. Mas mesmo assim, era hora de ir até o fim. Porque justiça não é só o que está na lei. É o que resta quando tudo que tentaram apagar reaparece. E eu estava prestes a reacender tudo o que eles enterraram. O dia da nova audiência foi marcado para uma quinta-feira, 8h da manhã. O juiz exigiu que todos os envolvidos estivessem presentes. Herdeiros, representantes legais, testemunhas e os 2 advogados. O de Raul, que já tropeçava em versões, e o meu, que aguardava em silêncio o momento certo para puxar o gatilho final. Eu cheguei cedo. Não porque queria ser notada, mas porque aprendi que quem chega primeiro observa melhor. Estacionei 2 quadras antes. Caminhei com calma até o fórum e entrei sem farda, sem maquiagem, sem qualquer sinal externo do que eu era ou do que carregava comigo. Usava calça escura, camisa cinza, cabelo preso. Apenas mais uma mulher num prédio cinzento cheio de processos e desculpas. Mas por dentro, eu era dinamite comprimida, e eles acenderiam o pavio sem perceber. Ao subir para o andar da audiência, vi o teatro armado.
jornalistas locais posicionados nas escadas, 2 influenciadores de fofoca regional, microfones em punho. O caso do testamento falso atraiu atenção pública, disseram. O que me chamou a atenção foi a origem dessa atenção. Raul. Ele havia convocado discretamente a imprensa, fingindo não saber que a audiência era pública e que qualquer um poderia entrar. Mas a verdade era outra. Ele queria palco, queria plateia, porque quando os argumentos falham, ele sempre confiou no espetáculo. No saguão do corredor, ele posava para fotos como se fosse o injustiçado. Disse a um repórter: "A gente só quer resolver isso com dignidade. Infelizmente, algumas pessoas estão usando o nome do meu pai para se promover." Uma frase que poderia até funcionar, se não fosse dita pelo mesmo homem que forjou uma assinatura para apagar a existência da única filha militar do falecido. Ele não me viu, ou fingiu não ver. Quando entrei na sala de audiência, estava tudo montado. As cadeiras distribuídas de forma a destacar ele ao lado dos representantes legais da empresa da família. O meu lugar era do outro lado, isolado. Estratégia do advogado dele, com aval do juiz. Mas aquilo não me feriu. Só reforçou o que eu já sabia. Há famílias que não te excluem de um espaço. Elas te colocam exatamente onde querem te ver cair. Sentei com o Dr. Leôncio ao lado. Ele me entregou uma cópia discreta de um novo documento. "Hoje acaba", ele disse, num tom que não precisava ser alto. Bastava ser definitivo. Eu li o papel. A ata da perícia que confirmava fraude deliberada, manipulação de documentos e tentativa de obstrução judicial. Assinada, registrada, selada. Uma peça simples, mas com poder de demolição. O juiz entrou. A audiência começou. Desta vez, não havia espaço para frases de efeito, nem para ironias em voz alta. Raul estava quieto. O advogado dele parecia desconfortável, ajeitando a gravata a cada 5 minutos. Eu mantinha os olhos fixos no juiz. Não por reverência, mas porque aprendi que o foco desarma quem quer te desestabilizar. A primeira parte da sessão foi formal. Leitura da ata, identificação das partes, confirmação das provas. Tudo seguia o protocolo. Até que o juiz pediu para ouvir os envolvidos. Raul foi o primeiro. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó, como se o tecido caro pudesse proteger a verdade desgastada, e começou. "Excelência, sei que houve erros, mas o que está em jogo aqui não é só um documento. É o legado da nossa família. Minha irmã, com todo o respeito, esteve ausente por anos. Não fazia parte do cotidiano do meu pai. Não comparecia aos jantares. Não ligava nas datas especiais. Nós cuidamos dele. Estivemos ali. Ela era apenas uma filha distante, que se refugiou atrás de uma carreira militar para fugir da responsabilidade familiar. Eu permaneci imóvel. Não pisquei, porque ali estava na armadilha. Transformar o abandono deles em minha culpa. Usar a distância como prova de ausência emocional. E pior, usar a farda como escudo invertido. Não como prova de serviço, mas como símbolo de fuga. Ele continuou. O que meu pai desejava era paz, e ela trouxe conflito. Ele me disse diversas vezes que queria preservar a harmonia, e agora tudo isso virou manchete de jornal. Quando terminou, o juiz pediu que eu me pronunciasse. Eu me levantei devagar. Não levei anotações. Só os olhos e a memória. "Excelência", comecei. "Não há legado familiar que justifique falsificação de assinatura. Não há ausência justificada quando a presença era negada. Durante anos, tudo o que fiz foi servir este país. Missões internacionais, segurança de fronteira, apoio logístico em área de desastre. Enquanto meu irmão distribuía cartões de visita, eu carregava munição, água, medicamentos, mas nunca enviei boletim de heroísmo. Não precisava." Fiz uma pausa. Todos estavam em silêncio. Se meu pai estava sozinho, não foi por minha ausência. Foi pelo excesso de ruído ao redor dele. Gente demais falando. Gente de menos ouvindo. Mas ele me ouviu. Por isso documentou tudo. Por isso me deu não um testamento, mas uma verdade à prova de fraude. Hoje, não quero aplauso. Quero apenas que o que foi feito seja respeitado. Não por mim, por ele. Sentei sem olhar para os lados. O juiz pigarreou. Leu as últimas páginas do laudo da perícia. E então declarou:
fica reconhecida a tentativa de fraude documental com prejuízo direto à herdeira legítima. Este tribunal considera nulo o testamento adulterado e reconhece Carol Alves como co-herdeira primária, conforme registrado em cartório sob número 1902-8435-A, com data anterior e autenticada em cartório idôneo. O processo criminal sobre a tentativa de supressão de herança seguirá à parte. Olhou para Raul e disse: Senhor Raul, este tribunal vai encaminhar relatório completo ao Ministério Público, e o senhor será ouvido formalmente na investigação criminal em curso. O teatro caiu. E sob os escombros, Raul não teve mais como sustentar o papel de vítima. Na saída, repórteres o cercaram. Ele empurrou um microfone, disse que não ia comentar e desceu as escadas com a velocidade de quem foge da própria sombra. Eu atravessei o hall com a mesma postura com que entrei, silenciosa, firme, com as costas eretas. Passei pelos mesmos jornalistas. Um deles perguntou: A senhora gostaria de dizer algo? Eu respondi sem parar de andar. Eles prepararam uma cena para me humilhar, mas esqueceram que quem tem a verdade não precisa de palco. E continuei, porque o que viria depois não era mais sobre justiça. Era sobre colocar o nome do meu pai de volta no lugar de onde eles tentaram arrancar, e o meu no lugar onde ele sempre deveria ter estado. A maioria das pessoas acha que o ponto alto de uma audiência judicial é o veredito, mas às vezes o clímax acontece bem antes disso. Acontece quando uma verdade sufocada por meses, talvez anos, finalmente ganha voz. E não é a voz de quem grita, é a voz de quem apresenta provas. Na audiência final, o juiz entrou com um semblante carregado. Era cedo, mas a sala já estava cheia. O escândalo da família Alves havia se tornado um dos assuntos mais comentados da cidade, não só por envolver uma herança vultosa, mas porque, no meio da disputa, havia uma tentativa vergonhosa de apagar a existência de uma filha legítima. E não qualquer filha. Uma veterana militar, com condecorações, histórico limpo e uma trajetória que, mesmo sem reconhecimento familiar, carregava mais honra que os sobrenomes que tentavam sepultá-la. Na mesa à minha frente, Raul tentava manter a compostura, mas sua expressão já não era de arrogância. Era de quem começa a perceber que tudo aquilo que ele havia arquitetado, cada passo, cada mentira, cada documento maquiado, estava prestes a desabar. E ele teria que assistir, impotente. O juiz ajeitou os óculos, olhou para todos na sala e então disse: Antes de proferirmos qualquer sentença, há uma última peça neste processo que exige leitura formal. Uma página final, mantida em sigilo por vontade expressa do testador, registrada em cartório separado, entregue diretamente a este tribunal por seu advogado de confiança. Esta página não foi incluída na versão adulterada, tampouco reconhecida pela parte que ora se encontra sob investigação. O meu advogado, o Dr. Leôncio, entregou o envelope lacrado. Este documento foi solicitado por mim, por orientação direta do Sr. Roberto Alves, disse ele. Ele exigiu que fosse lido apenas se houvesse qualquer tentativa de exclusão de sua filha Carol. O juiz assentiu e abriu o envelope. O silêncio foi absoluto. Eu não pisquei. Raul abaixou a cabeça. Todos os demais, os primos oportunistas, os sócios de fachada, os curiosos, pareceram encolher na cadeira. A voz do juiz preencheu o ambiente. Esta é minha palavra final. Carol Alves é minha filha de sangue. Mas mais do que isso, é a única herdeira que, mesmo sem precisar, continuou honrando este sobrenome quando todos os outros o usaram como disfarce. Se esta página está sendo lida, significa que tentaram apagá-la. A quem leu isso antes do tempo. Você não só quebrou a lei, quebrou o que ainda restava de honra nesta família. Carol, sua infância foi silêncio. Sua juventude foi resistência. Sua vida adulta foi missão. Eu falhei com você em vida, mas não falharei em morte. A casa principal, a conta bancária pessoal, a metade da empresa e a escritura da casa de campo, tudo isso está em seu nome. Documentado, registrado e selado fora da base patrimonial que eles tentaram manipular. Aos que tentarem contestar, há registros, há vídeos, há testemunhas e há, acima de tudo, a verdade. Assinado por mim, Roberto Alves, com a consciência tranquila de quem viu mesmo tarde, quem sempre esteve presente mesmo ausente,
Que você tenha paz, filha, a que eu nunca consegui dar. Quando a última palavra foi lida, houve um silêncio que doeu. Raul não se moveu. A respiração dele ficou pesada. O advogado dele pediu pausa. O juiz negou. O doutor Leôncio se levantou e apenas disse: Excelência, com base nesse documento, solicitamos o cumprimento imediato das transferências patrimoniais, conforme já determinadas fora do núcleo fraudado. O juiz assentiu. Deferido. As escrituras e ativos descritos passam a estar sob titularidade única de Carol Alves. O restante da herança seguirá bloqueado até a conclusão do inquérito criminal já em andamento. Foi nesse momento que Raul levantou de súbito. Não por coragem, mas por desespero. Isso é golpe. Ela manipulou ele no fim da vida. Ela é uma militar sem alma, fria, treinada para mentir. Meu pai estava confuso. O juiz bateu o martelo. Senhor Raul Alves, mantenha-se em silêncio. Este tribunal não tolera ofensas, tampouco ataques infundados. As decisões tomadas aqui são baseadas em documentos, perícias e registros legais, não em teatros de última hora. Mas Raul perdeu o controle. Apontou o dedo na minha direção e gritou: Você armou isso! Sempre foi você contra mim, desde criança! E então, olhando para todos na sala, disse: Ela nem é uma veterana de verdade. Aquilo ali é só uma farda bonita. Nunca viu combate. Nunca viveu nada de verdade. Meu pai teve pena. Só isso. O juiz, em tom mais grave, ordenou: Segurança, retirem o senhor Raul da sala. Este tribunal encerra agora a fase civil do processo. A parte criminal será encaminhada imediatamente. 2 agentes se aproximaram. Raul resistiu. Empurrou uma cadeira. Gritou mais uma vez que aquilo era uma armação. E quando passou por mim, algemado, abaixei a cabeça. Não por fraqueza, mas por vergonha. Vergonha alheia de quem se destruiu sozinho. Depois da audiência, o juiz me chamou em particular. Disse poucas palavras, mas suficientes. Senhora Carol, o tribunal agradece sua compostura. O sistema às vezes falha, mas hoje ele funcionou. Apenas agradeci e saí pela porta lateral. Na rua, a imprensa estava alvoroçada. Um repórter me seguiu por alguns metros e perguntou: Carol, a senhora gostaria de comentar a leitura da última página? Eu parei, olhei para a câmera e disse: A última página não foi escrita para mim. Foi escrita por alguém que sabia que a primeira metade da vida dele foi um erro. E quis, mesmo tarde, acertar. Então não é sobre mim. É sobre ele. E continuei andando, porque agora eu tinha algo que eles jamais me dariam, um recomeço, e o direito legítimo de chamar o sobrenome da minha família de volta para mim. Foi a frase que marcou o fim de um ciclo. A mesma frase dita pelo juiz na primeira audiência, quando percebeu que estava diante de algo mais profundo do que uma simples disputa por herança. Na época, as pessoas não entenderam o peso daquelas palavras. Pensaram que era apenas um gesto de controle, uma medida para preservar a ordem da sessão. Mas agora, semanas depois, elas ecoavam com outro significado, porque desta vez, as portas não estavam sendo fechadas para preservar a ordem, estavam sendo fechadas para selar o destino de quem passou a vida, abrindo janelas para o próprio benefício, sem se importar com quem era deixado do lado de fora. O nome de Raul Alves foi inserido no sistema do Ministério Público Estadual. E não como empresário, nem como herdeiro legítimo, mas como investigado formal por crime de falsidade ideológica, tentativa de supressão de herdeiro e uso de documento falso em processo judicial. O caso deixou de ser uma briga de família para se tornar um exemplo de como poder, dinheiro e arrogância podem tentar entortar a lei, mas nem sempre conseguem escapar da consequência. Naquela manhã, quando acordei, havia 5 notificações no meu celular, 3 de e-mails do meu advogado, uma do tribunal e uma última da Receita Federal, todas relacionadas ao nome de Raul. Todos os bens que ele havia herdado antes da contestação estavam agora provisoriamente bloqueados por ordem judicial. As contas da empresa entraram em auditoria, e os sócios, antes tão sorridentes em jantares de networking, começaram a se afastar como ratos de um navio que começa a afundar. O primeiro efeito real aconteceu 2 dias depois. Uma medida cautelar determinou a interdição parcial da sede da empresa de Raul
por uso de procuração fraudulenta em movimentações patrimoniais relacionadas à herança. A imprensa local divulgou a notícia com foto da fachada lacrada com fita vermelha. Ele tentou contornar. Tentou dizer que era perseguição. Disse que estava sendo alvo de uma militar vingativa. Chegou a dar uma entrevista breve num podcast obscuro, dizendo que famílias são desfeitas por ganância, ignorando que ele mesmo tentou desmantelar a minha existência com documentos forjados. Mas a verdade tem uma característica incômoda. Ela não precisa de likes. Ela só precisa de tempo. E o tempo estava do meu lado. Fui chamada para uma nova reunião com o promotor do caso. Estávamos no 3º andar do Ministério Público. Sala pequena, ventilador barulhento, mesa com copos plásticos e um cheiro discreto de café velho. Ele me ofereceu uma cadeira. Abriu a pasta e disse: Carol, estamos avançando. Já temos provas suficientes para oferecer denúncia formal. Mas há algo que você precisa decidir agora. Assenti, pronta para qualquer coisa. Ele continuou: com base na proporção do caso e na evidência de tentativa de ocultação de patrimônio, você pode solicitar reparação financeira imediata por dano moral e tentativa de supressão hereditária. Além disso, pode requerer o sequestro dos bens adquiridos por ele durante o período de fraude. Está disposta a seguir por esse caminho? Respirei fundo. Não era sede de vingança. Era o senso de justiça que eu carregava, desde os tempos em que marchava por estradas de barro, cumprindo missões onde ninguém queria ir. Estou, respondi. O promotor assinou o documento diante de mim. E naquele instante, o jogo virou por completo. Raul recebeu a notificação oficial de bloqueio total de seus bens 3 dias depois. Estava em casa, segundo o oficial de justiça, e demorou a abrir a porta. Quando assinou o papel, o relato do agente foi claro. Indivíduo se mostrou desorientado, tentou alegar desconhecimento do processo e perguntou se poderia parcelar a dívida que ainda nem havia sido avaliada. Quando informei que era ordem judicial de bloqueio, ele ficou em silêncio. Essa era a nova especialidade do meu irmão. Silêncios forçados. Aqueles que ele sempre tentou me impor, agora se voltavam contra ele. Só que ao contrário dos meus silêncios, estratégicos, conscientes, os dele vinham acompanhados de perda, de dor real, e de um pânico que nem a melhor oratória seria capaz de disfarçar. Enquanto isso, a casa onde ele morava com a esposa entrou na mira dos jornalistas. Os vizinhos, antes discretos, começaram a comentar. Um deles, inclusive, postou no Facebook: o fulano que sempre passou de carro blindado na frente da padaria, agora vem de Uber. Eu li aquilo e respirei fundo. Não com prazer, mas com a estranha serenidade de quem sabe que a verdade, quando chega, não precisa fazer alarde. Ela só entra pela porta da frente. Numa tarde de sexta, o advogado de Raul entrou em contato com o Dr. Leôncio. Queria propor um acordo para encerrar a disputa. A proposta? Um pedido de desculpas protocolado, a renúncia dele a 30% da herança e um voto de silêncio mútuo. Leôncio me consultou. Minha resposta foi direta. Diga que silêncio nunca foi o problema. O problema foi usarem meu silêncio como justificativa para me apagarem. Agora, quem vai decidir o que fica em silêncio sou eu. Recusamos. Eles não voltaram a insistir. No domingo, recebi um envelope por debaixo da porta. Não tinha remetente. Dentro, apenas uma folha com 4 palavras escritas à mão. Você destruiu minha vida. Era a letra de Raul. Fiquei olhando para aquilo por quase 1 hora. Não chorei. Não ri. Apenas pensei. Ele ainda não entendeu. Ele destruiu a própria vida. Eu só tirei as mãos. E deixei a verdade cair. O que Raul mais temia nunca foi a prisão. Nem mesmo a perda financeira. O que ele temia, e isso ficou claro com o tempo, era o olhar das pessoas, a percepção pública de que ele não era o que dizia ser. E foi exatamente isso que começou a ruir primeiro, a imagem. Na segunda-feira seguinte ao bloqueio judicial dos bens e à recusa da minha parte em aceitar acordos discretos, a primeira nota pública apareceu em um portal regional de negócios. Empresário alvo de investigação por fraude testamentária e tentativa de supressão de herdeira militar. Sem nomes ainda. Mas para quem conhecia a cidade, não era difícil entender de quem se tratava. O sobrenome, o histórico de eventos,
A empresa citada indiretamente, tudo apontava para ele. E como todo castelo feito de cartões de visita, bastou um vento para tudo começar a cair. No dia seguinte, foi a vez dos patrocinadores. Raul era embaixador de uma associação de empresários locais. Dava palestras sobre liderança responsável e havia sido convidado, meses antes, para uma conferência internacional. Tudo evaporou. Recebi uma ligação de um ex-colega dele, um homem que já me vira como a irmã ausente. A voz era baixa, desconfortável. Carol, eu sei que isso não muda nada, mas a gente não sabia. Eu, pelo menos, não fazia ideia de que ele tinha feito tudo isso. Eu agradeci, sem ironia, porque no fundo, eu sabia. Eles não queriam saber. Raul era bom em manter fachadas. E quem vive de aparência escolhe os amigos certos para a moldura. Nas redes sociais, o estrago foi ainda mais rápido. As postagens dele passaram a receber comentários como: é verdade o que estão dizendo sobre o testamento da sua irmã? Vai se pronunciar ou vai fingir que é fake news? Como alguém assim pode falar de ética empresarial? Ele tentou reagir. Apagou alguns comentários. Publicou uma nota de 2 linhas. Minha família está passando por um momento delicado. Peço respeito e privacidade. Mas já era tarde demais. A verdade é que nenhuma privacidade sobrevive quando quem sempre quis os holofotes finalmente recebe luz demais. E não tem mais onde esconder as rachaduras. Raul começou a sumir dos círculos sociais. Os convites pararam de chegar. As ligações viraram mensagens ignoradas. A esposa dele deletou o perfil nas redes e os filhos foram transferidos de escola, por razões pessoais. Mas o que mais me marcou foi o sábado em que fui ao mercado. Estava na fila do caixa, uniforme civil, cabelo preso, sacola simples na mão. À minha frente, uma senhora que conheci quando criança virou-se e disse: sua mãe estaria orgulhosa. Você não gritou, só mostrou. Deus viu tudo. Eu não sou religiosa. Mas naquela hora, não era sobre fé, era sobre memória, porque minha mãe morreu cedo e deixou uma ausência que Raul preencheu com narrativas. Dizia que ela sempre preferiu ele, que ela duvidava da minha carreira, que ela ria da minha mania de farda. E ali, naquela fila, uma mulher que a conheceu me disse outra coisa. Me disse que alguém viu quem eu era, mesmo quando ninguém dizia nada. A cada semana, um novo elo da imagem pública de Raul se rompia. A empresa foi auditada. A junta comercial recebeu denúncias de movimentações suspeitas. O sócio majoritário pediu afastamento. A casa de campo, aquela que ele dizia ser o refúgio da família, foi penhorada. E tudo isso sem que eu precisasse fazer mais nada. Eu não publiquei, não dei entrevista, não gravei vídeo, não escrevi carta aberta. Eu apenas não desmenti mais nada. E nesse novo silêncio, diferente daquele que me impuseram por anos, havia algo mais forte. Dignidade. Certa noite, recebi uma mensagem da esposa de Raul. Carol, eu sei que você não quer ouvir nada nosso. E nem tem que querer. Mas eu não sabia até onde ele tinha ido. Acreditei que você era exagerada. Agora, só posso dizer, sinto muito. Não respondi. Não por rancor, mas porque desculpas não reconstroem o que foi implodido por escolha. Eu deixei o tempo fazer o trabalho. Deixei a lei seguir seu curso. E permaneci em pé. Uma semana depois, o promotor me informou que Raul seria oficialmente denunciado ao Ministério Público Federal por movimentações interestaduais de valores associados à herança, uma nova linha de investigação que poderia resultar não só em prisão preventiva, mas em processo criminal ampliado. Ele estava encurralado, sem rede de apoio, sem imagem pública, sem patrimônio livre e, acima de tudo, sem mais ninguém para culpar. Do lado de cá, eu recebia convites. Convite para falar em um seminário militar sobre justiça e resiliência. Convite para escrever um artigo sobre ética e família para uma revista de veteranos. Convite de uma editora para transformar meu relato em livro. Mas aceitei apenas um. Gostaríamos de homenageá-la com a medalha de mérito cívico pelos serviços prestados ao país e pela postura exemplar diante de um caso de desonra familiar pública. Na cerimônia, ninguém da minha família estava. E pela primeira vez, isso não doeu. Porque quando você deixa de lutar por espaço na mesa errada, começa a perceber que existe dignidade no lugar que você constrói por conta própria. A essa altura da história,
Muita gente achava que eu já tinha vencido, que a audiência encerrada, a justiça feita e a reputação do meu irmão desmoronando seriam o ponto final. Mas quem já foi silenciada por dentro sabe que o silêncio real, aquele que cura, só vem quando você consegue olhar para o espelho, falar seu nome em voz alta e sentir que ele não pesa mais. Por anos, eu carreguei o sobrenome Alves como quem carrega uma mochila cheia de pedras. Sempre que dizia meu nome completo em algum lugar, o olhar das pessoas mudava. Na minha cidade natal, no círculo social do meu irmão, entre parentes distantes, dizer Carol Alves era como acender uma luz incômoda numa sala escura. Eles me olhavam como quem diz: "Ah, a militar, a estranha, a que sumiu." Mas eu nunca sumi. Eu fui servir. Enquanto eles se reuniam em aniversários, casamentos e jantares de fachada, eu estava do outro lado do mundo tentando apagar incêndios que ninguém mais queria combater. E mesmo longe, eu ouvia os ecos, as piadas, as omissões. A forma como meu nome era reduzido ao nada, ao ruído, ao que era mais conveniente apagar. Raul liderava essa campanha com maestria, sempre com um sorriso simpático, sempre com palavras medidas. A Carol está na missão, né? A gente quase não tem contato com ela. A vida militar é cheia de regras. Acho que ela se distanciou. Nunca foi um distanciamento. Foi uma escolha deles. E por muito tempo, eu aceitei esse distanciamento como uma cicatriz inevitável. Mas a justiça não curou só os documentos. Ela curou meu nome. Depois da cerimônia em que recebi a medalha de mérito cívico, fiquei sozinha por alguns minutos em frente ao espelho do vestiário. A medalha pendia no meu pescoço, fria e pesada. Olhei para o reflexo e pela primeira vez sussurrei: Carol Alves. E não senti vergonha, nem raiva, nem o peso da acusação velada. Senti orgulho, não da medalha, não da vitória jurídica, mas por ter resistido, por ter segurado o próprio nome quando tudo ao redor tentou arrancá-lo de mim, por não ter devolvido ódio com ódio, nem mágoa com ruído. Eu fui o que me ensinaram a ser: precisa, calculada, estratégica, silenciosamente forte. E naquele reflexo, percebi algo que nenhuma herança no mundo poderia oferecer: a restituição da minha identidade. Dias depois, recebi uma ligação do advogado de um antigo parceiro do meu pai. Era um senhor de voz firme, que pediu para me encontrar pessoalmente. Marcamos num café discreto, numa cidade vizinha. Quando cheguei, ele estava sentado já com 2 envelopes sobre a mesa. Seu pai me entregou isso anos atrás. Pediu que eu só passasse a você se algum dia o nome dele fosse colocado em dúvida, e se você tivesse coragem de defendê-lo. Abri o primeiro envelope. Era uma carta escrita à mão, com caligrafia firme. Uma carta longa. Não era uma confissão, nem um pedido de perdão. Era uma espécie de relato. Um homem que havia se arrependido tarde de não ter dado voz à filha certa, de ter deixado o filho errado dominar a narrativa da família. Carol, sempre soube que você era o pilar, mas demorei uma vida para admitir. Me escondi atrás do medo de te ver mais forte que os outros. Me escondi atrás do silêncio. Me escondi atrás do orgulho masculino que me impedia de te chamar de herdeira na frente de todos. Quando você partiu para sua primeira missão e voltou sem se vangloriar, eu percebi. Ali estava alguém que não precisava de aplausos. E eu, que passei a vida querendo ser aplaudido, não soube como lidar com isso. Hoje, se você estiver lendo isso, é porque resistiu. E se resistiu, então você merece não só a minha herança, merece o meu nome. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquilo não apagava a ausência, mas explicava muita coisa. Abri o segundo envelope. Era uma pasta com os registros originais de imóveis que Raul dizia serem dele desde sempre. Na verdade, eram bens que meu pai havia comprado em nome de um terceiro para protegê-los da má administração do filho. E agora, instruía esse parceiro de confiança a transferi-los a mim. Não por vingança, mas por reparação. Com a posse desses novos documentos, tornei-me oficialmente detentora da maior parte do patrimônio real da família. Não aquele ostentado nos almoços de domingo, mas aquele escondido, o que tinha valor duradouro, pensado para o futuro. Raul soube disso por terceiros. Não me procurou mais. A esposa deletou todos os vestígios da vida anterior. E as poucas pessoas que ainda o defendiam
Começaram a fazer isso com menos fervor. Porque ninguém segura mentira por tanto tempo sem se queimar. Em um dos últimos gestos que fiz antes de encerrar tudo, fui até o túmulo do meu pai. Levei um ramalhete simples de flores, as mesmas que ele gostava de ver na varanda da casa onde cresci. Coloquei a medalha de mérito cívico sobre a lápide por 1 minuto. Depois guardei de volta. Fiquei em silêncio e falei só dentro da cabeça. Pai, seu nome não está mais sujo. Eu limpei, não por você, mas por mim e por todas as meninas que cresceram sendo chamadas de exageradas, duras, ausentes. Eu não era ausente. Eu estava servindo. E agora estou livre. Há silêncios que esmagam, outros que curam. E há ainda um terceiro tipo, mais raro, aquele que restaura. O silêncio que chega depois que tudo foi dito, provado, desmascarado. Um silêncio que não grita, mas reivindica território, que não acusa, mas reorganiza o espaço que te foi tomado. Era esse silêncio que me acompanhava agora. O processo judicial havia sido encerrado. Raul foi denunciado formalmente e aceitou um acordo judicial para evitar a prisão, restituição de parte dos bens, multa por dano moral e renúncia definitiva de qualquer contestação futura sobre a herança. Além disso, o Ministério Público ainda investigava as movimentações financeiras feitas durante o período de fraude. E, como parte do acordo, ele foi obrigado a publicar, em 3 jornais de grande circulação, uma nota formal reconhecendo os atos cometidos. Essa foi a única exigência minha, que o público soubesse, que não fosse enterrado em silêncio como tentaram fazer comigo. A nota saiu numa quarta-feira, coluna do meio, letra miúda, mais clara. Venho, por meio deste, reconhecer que as ações por mim tomadas em relação à contestação do testamento do Sr. Roberto Alves foram equivocadas e que a Sra. Carol Alves é herdeira legítima e única detentora legal dos bens contestados. Lamento profundamente os transtornos causados. Fria. Redigida por advogados. Sem emoção, mas suficiente. Para mim, não era sobre a empatia do texto. Era sobre o peso dele. Porque durante anos, meu nome foi sussurrado como piada. Agora, estava impresso em papel de manchete como verdade incontestável. Com a formalização dos bens, assumi o que era meu. Mas fiz tudo do meu jeito. Vendi a casa de campo. Doei parte da renda a um projeto que acolhe filhas de militares em situação de abandono. E com o restante, comprei um sobrado pequeno, simples, com janelas largas e uma varanda sem grades. Tudo o que a casa da minha infância nunca teve. Ali, recomecei. Não um recomeço dramático, cheio de promessas de futuro. Um recomeço silencioso, com rotinas simples. Café na varanda às 7 da manhã. Um livro na cadeira de balanço. Nenhuma urgência. Nenhuma dívida emocional pendurada no teto. Levei poucas coisas comigo. A medalha de mérito, um retrato antigo da minha mãe que encontrei dobrado dentro de uma pasta esquecida, e uma caixa com todas as cartas do meu pai. Às vezes leio uma, outras vezes só seguro na mão. Elas não mudam o passado, mas reescrevem o espaço que ele ocupa dentro de mim. Com o tempo, alguns parentes distantes começaram a mandar mensagens. Alguns por arrependimento, outros por curiosidade. Um ou outro por puro cálculo. Não respondi a quase nenhum. Não por orgulho, mas porque finalmente compreendi que estar em paz não exige plateia. Reencontrei colegas da ativa. Fui convidada para voltar a lecionar dentro da academia. Ministrei uma aula com o tema: quando o silêncio é uma arma de defesa, e não de fuga. No fim da palestra, uma jovem recruta me esperou ao lado do bebedouro. Disse baixinho: minha mãe também tentou me apagar da família, e a senhora me fez ver que dá para existir, mesmo que eles finjam que a gente não existiu. Eu apenas a abracei, porque eu sabia exatamente o peso daquelas palavras. Hoje, quando falo meu nome completo, ele já não parece um fardo. Carol Alves. Agora, ele soa como o que sempre deveria ter sido. Uma assinatura limpa, um território reocupado, um sobrenome com peso, não por conta da fortuna, mas porque sobreviveu a todas as tentativas de ser apagado. Ninguém mais me chama de a irmã estranha. Ninguém mais diz que eu fugi para o exército.
Ninguém mais ousa usar a palavra veterana falsa. Agora o que dizem, quando dizem, aquela é a mulher que não falou nada, e mesmo assim fez todos ouvirem. E talvez seja isso o que mais incomode quem me desprezou, que não precisei levantar a voz. Só precisei mostrar o que fizeram e deixar que eles mesmos se destruíssem. O nome do meu pai foi restaurado, o meu, firmado, a justiça, cumprida. E tudo isso foi feito sem um único grito, sem uma única humilhação devolvida, apenas com resiliência, estratégia, papel timbrado e uma memória que nunca me traiu. Eles tentaram fechar todas as portas, mas esqueceram de uma, a que dá acesso ao próprio nome. E agora que ela está aberta, eu não preciso mais entrar escondida. Essa casa é minha, esse nome é meu. Essa paz, finalmente, é toda minha. Fim.